só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, só tenho hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Bom, a gente começou esse ano com essa fala que é agora. Você já ouviu essa expressão, agora? Lá em casa várias vezes tem isso, a Daiane falando para as crianças, Gabriel, é agora. E às vezes ela quer falar para mim também, André, é agora. Depois não, é agora. E essa é uma mensagem, a gente tem falado isso esse mês, né? Vocês ouviram, é agora. O que é agora, gente? Decisões. Tem muitas decisões que não podem ser deixadas para amanhã. A procrastinação, ela não é um problema de alguns. Vira e mexe é um problema de muitos de nós. Por quê? Porque tem uma força terrível sobre nós, chamada inércia, que faz a gente querer ficar do mesmo jeito, ainda que esse jeito seja o pior possível. E a gente não quer se mexer. Alguns, essa força, gente, é gigante. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil aquilo que foi falado por esses domingos, e você ouviu, você realmente abraçar e falar assim, é verdade, é agora, não vou deixar para depois. E é simples às vezes a gente falar, e alguns serem cínicos, André, esse negócio de começar o ano, com essas promessas aí, com essas conversas, não funciona. E ela está falando isso porque já se frustrou, porque já tentou várias vezes. Mas gente, sem uma decisão, a gente vai viver na moda do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E a vida me levar é muita falta de responsabilidade com um tesouro maravilhoso que Deus te deu. E se você avaliar o que já foi falado ao longo desse mês, você vai perceber assim, como vai ser diferente nosso final do ano, se essas coisas aqui acontecerem em nossas vidas. Você imagina, se de fato nós decidimos crescer, e como o Vinícius falou, crescer na missão. Mas imagina que você falasse, não, esse ano eu decidi que eu não vou ficar do mesmo jeito. E diga-se de passagem, do mesmo jeito não fica, a gente tende a atrofiar. Eu não sei se você sabe, mas é isso que acontece com o corpo, é isso que acontece com a mente, e se você não tiver muito esforço, isso acontece inclusive até com as emoções. A tendência natural da nossa vida é definhar. Ninguém naturalmente cresce, a não ser assim na comida, né? Que é um negócio impressionante, né? A nossa extensão, né? Essa questão da massa, o espaço que a gente ocupa no mundo, mas não é tão natural não, gente, porque demanda numa comidinha. Se você não comer um tanto legal, nem isso acontece. Mas, deixando de lado a brincadeira, o fato é que para crescer, você precisa arregaçar as mangas e falar assim, olha, vamos. André, e qual é a opção que eu tenho se eu não crescer? É definhar. Você perde. Você vai se tornando cada vez pior. Essa é a verdade. Em todas as áreas. Em todas as áreas você precisa de empenho para crescer. E foi muito bacana o Vinícius falar assim, olha, que decisão importante. Decida crescer na missão. Decida crescer e participar do que Deus está fazendo no mundo. O Vladimir falou aqui sobre a decisão de ajudar, a decisão de falar assim, olha, esse ano, é agora, eu vou decidir a viver uma vida de quem ajuda. Deus, faz de mim alguém mais parecido contigo, acolher, ajudar, apoiar quem está caído. Eu vou fazer isso, seja dando um copo de leite para quem aparece na minha porta, seja dentro de casa, seja com quem aparecer aqui no caminho da igreja, seja no trabalho, eu vou ser esse ano. Imagina que poder, gente. Você olha, eu decidi, André,
esse ano eu vou ser um tipo de pessoa que ajuda as outras. Eu vou buscar isso daí. Eu vou pesquisar sobre como fazer isso. Eu vou mirar pessoas que eu já percebi que elas vivem para ajudar e eu vou perguntar para elas como eu posso intencionalmente crescer nessa área. Pensa o que vai ser o seu ano se a sua vida for marcada por isso, por essa decisão de ajudar. O que vai acontecer em dezembro quando você fizer aquela recapitulação? Uau, como foi o ano? Nossa, eu tenho certeza que Deus vai colocar na sua agenda uma série de realidades que vai abrilhantar a sua vida. Decida perdoar. Um negócio difícil, né? O Rodrigo falou e eu só fiquei imaginando ele ralado, não sei se você ouviu a mensagem, mas ele contou que ele caiu um tombaço, e eu rachei de rir com o tombo, que ele caiu de bicicleta, e eu fiquei rindo porque eu caí um tombo semelhante, caí de skate, e foi exatamente, eu estava sem camisa, caí numa ladeira, e a minha mãe também veio com essa ideia de esfregar o corpo, não sei que loucura que tinha de passar sabão e esfregar, e eu não sei qual que era a didática daquele tempo lá, e o metiolate, gente, porque o metiolate agora não arde tanto, mas olha, aquele metiolate parecia um ácido em cima, então era duas dores, né? Era a dor de se machucar, depois era a dor de curar, mas verdade, como diz o Rodrigo, perdoar é isso aí, é mexer no machucado que dói muito, mas para parar de doer depois, você vai lembrar que está ali, tá? Lembra sim, esse negócio que é Deus que esquece, a gente não esquece não, mas daí vai passar. Agora imagina você falar assim, olha, esse ano eu decidi, André, porque deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas vão te machucar, de novo, as pessoas vão te ferir, e você com essa consciência, não adianta você falar assim, me surpreendi, não, você está no meio de um mundo de gente bem difícil como você, evidente que elas vão te machucar, agora você tendo isso consciência, fala assim, não, esse ano, eu vou decidir perdoar. Eu não vou ser uma pessoa que guarda essas coisas no coração e fica ressentida falando assim, não acredito que o Vitor fez isso comigo, não acredito que o Diomar fez isso comigo, não, eles vão fazer, eu vou esperar já que eles vão aprontar, a igreja vai aprontar com o pastor, vocês vão me machucar, eu vou falar coisas às vezes que vai te machucar, eu não vou ser o santo que você espera que eu seja, e vou estar em todo o tempo da sua vida, eu vou, em algum momento desse ano, te deixar triste. Agora ponha na sua cabeça que isso vai acontecer com todas as pessoas da sua caminhada, e você põe assim, eu decidi, como o Rodrigo falou, eu vou perdoar, essa vai ser a jornada desse ano, eu não vou guardar, eu não vou ressentir, eu vou falar, Jesus, eu vou perdoar, porque o Senhor ensinou que eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, o Senhor não vai me perdoar, o Senhor disse isso aí, pensa o que vai ser esse ano, está vendo como são impactantes, e quando eu tenho que fazer isso, André? Agora, esse mês, é decidir, é decisão. Pus essa decisão na mente. E hoje aqui que a gente vai conversar? Decidir reparar. Essa palavra reparar, ela tem uma conotação de reparar no erro do outro, não, mas não é essa a ideia, sabe? Daquela de ficar reparando nos outros. Não é essa a ideia, isso é feio, tá? Não repara, isso aí a gente nem precisa decidir, né? A gente repara sem decidir, né? De repente você viu, você está reparando na vida alheia. Você viu o que o outro fez? Daí você comenta também, né? Você nem precisa decidir, mas não é disso que eu quero falar. O que é esse reparar então, André? Do que você está falando? É o reparar de corrigir. Corrigir as besteiras que você fez. Eu tenho uma profecia aqui, ó. Você vê que eu comecei um ano cheio de profecia, né? Primeiro dizendo que as pessoas vão te machucar. Tem outra profecia aqui que vai acontecer. Eis que te digo. Você vai errar um monte esse ano. Você vai machucar as pessoas. Como elas vão machucar você. Só que quando você machucar elas, você precisa reparar isso aí. Quando você fizer coisas erradas, você precisa corrigi-las. Esses tempos isso vai da coisa mais intensa, difícil às vezes, porque às vezes a gente faz coisas que realmente machucam muito as pessoas, desde coisas bobas. Como coisas bobas, André? Eu decidi sair, antes da gente ler o texto bíblico, eu decidi sair pela manhã, outro dia, ir para a padaria, fazer um agrado à minha esposa, que gosta de um pão francês, fresquinho.
E eu fui para a padaria e decidi ser melhor ainda. Vou levar o cachorrinho comigo para passear comigo. E eu indo com o cachorrinho para a padaria, cheguei na padaria, lembrei que não pode entrar com o cachorrinho na padaria. Pela primeira vez, amarro o cachorrinho na beiradinha de uma arvorinha assim, que dava para mim no balcão, ficar de olho nele, para ninguém roubar o cachorrinho, senão eu estava perdido lá em casa, o que ia acontecer comigo se levasse o cachorro embora. Eu dou uma olhada, aquele cachorro começa a ciscar para a direita, para a esquerda, e começa a fazer aquele formato assim de quem ia sujar o ambiente. E eu não tinha me programado para isso, não estava preparado psicologicamente, não tinha alinhado na minha cabeça que isso podia acontecer. Daí eu olho e faço todas as forças internas em mim para que ele não fizesse aquilo. Sabe, você vai fazendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E ele fez. E ele fez, só que tem um detalhe, Jenny. A cordinha estava bem curta. E ele não tinha espaço para ir longe daquilo que ele tinha acabado de fazer. E depois de ter feito, tendo pouco espaço para fugir, ele ficou pisoteando em cima. Gente, eu sou cliente dessa padaria há mais de 15 anos e o meu sogro e minha sogra conhecem de anos e anos os donos lá. E eu imaginando assim, será que alguém viu? Será que alguém viu que é o meu cachorro? E agora eu saio a pé e fico olhando para aquela meleca esparramada, aquele cheiro horroroso, e pensando agora, o que eu vou fazer? Porque não dava para limpar assim com uma sacolinha, porque a pasta tinha sido coberta. Gente, e agora, daí ficou agora, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês, que eu saí dali pensando assim, ninguém viu? Ninguém me viu? Ninguém sabe que o cachorro é meu? E eu vou embora, e fui embora, 1 quilômetro de distância de casa, e eu olhando para aquele cachorro e falando, olha o que você aprontou comigo, o que você fez comigo, e cheguei em casa, gente, e aí lembrei que a gente tem que reparar, que a gente tem que corrigir as nossas falhas. E aí eu fui com uma máscara para a padaria, de boné, com uma máscara bem maior do que o normal, para esconder bastante o rosto. Cheguei lá agachadinho, com um potinho com água e de detergente misturado, com uma buchinha. E não fui falar com ninguém na padaria, eu só agachei, morrendo de vergonha. E jogava água, esfregava, eu jogava água, esfregava. Morrendo de vergonha, gente. Não falei com ninguém. E do jeitinho, a hora que eu vi que estava tudo limpinho, eu agachadinho assim, saí quietinho e fui embora. Por que você fez isso, André? Por causa disso aqui que Jesus arruma para a nossa cabeça. Olha o que Jesus fala. Em Mateus capítulo 5, o verso 23, ele fala assim, ó, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Deixa eu falar para você o que Jesus está dizendo. Jesus está num contexto onde que a adoração, ela tinha toda uma conjectura de sacrifício. Por quê? Porque Deus estava ensinando o seu povo que aproximasse dele com a vida manchada de pecados não era possível. Um sacrifício precisaria ser feito, porque todo erro, toda falha merece uma condenação. E qual foi o substituto desse sacrifício naquela antiga aliança, no Antigo Testamento, e para a audiência de Jesus? Era o sacrifício dos seus animais. Eles tinham carneiros, cordeiros que eles sacrificavam, às vezes ovelhas, às vezes pombinhos para quem era mais pobre. E era tudo, não era um negócio feliz, não. A família, ela colocava ali um bichinho que era do sustento deles. Por quê? Porque era ali o substituto. Era um cordeiro que substituía a própria pessoa. Deus estava ensinando para eles assim, olha, você deveria morrer, mas agora eu estou providenciando e aceitando que esse cordeiro morra no seu lugar. E o que Deus já estava ensinando para aquela comunidade? Que um dia um cordeiro, o verdadeiro cordeiro, viria para se sacrificar para sempre. Jesus está falando com essa audiência que entende esse tipo de linguagem.
ir para o altar e fazer o seu sacrifício. E qual era essa ideia? Era o culto. O culto no templo, ele representava esse tempo de sacrifício, porque sem o sacrifício eu não posso adorar. Eu estou com problemas com Deus. Eu tenho que sacrificar, resolvi o problema, o sangue foi derramado, agora eu adoro. Resolvido o problema do meu pecado. Então a adoração no Antigo Testamento tem sacrifício. Você fala, e agora, André? Tem sacrifício? Tem. Foi um sacrifício, o verdadeiro cordeiro foi imolado numa cruz. E por isso a gente só chega perante Deus em nome de Jesus, porque a gente está dizendo, olha Deus, nós estamos chegando diante do Senhor, mas o sacrifício já foi feito. Agora olha que interessante. Jesus e nosso Deus sabe que nós temos problemas. E aqui o Jesus está falando assim, olha, se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, se vier à sua mente que você tem uma pendência, que você aprontou com a pessoa, faz o seguinte, não vem aqui adorar não, não vem só resolver esse problema com Deus. O Jesus está ensinando, ó, a adoração, ela tem impacto na vida social. A adoração a Deus, ela não é excluída de uma vida bem encaminhada com o meu próximo. Jesus está ensinando assim, ó, não dá para você viver uma vida bagunçada, viver uma vida de qualquer jeito, aprontar para cima dos seus irmãos, aprontar para cima dos seus vizinhos, das pessoas com quem você trabalha, e daí você vir no domingo com a roupinha de ver Deus, como está tudo bem, cheirosinho, e se apresenta diante de Deus, e eu te louvo, e eu te adoro. Não. Jesus está dizendo, olha, antes de vocês apresentarem o seu sacrifício, você lembrou, deixa ali a sua oferta e vai se arrumar com a pessoa com que você aprontou. Gente, é muito forte isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, olha, que ele está dizendo as mesmas coisas que o apóstolo João diz lá na carta dele. Ele está dizendo assim, olha, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar Deus que não vê, se não ama o seu próximo, o seu irmão a quem você vê? A espiritualidade bíblica, ela quer mexer na nossa relação vertical, mas sem ignorar as nossas relações horizontais. Porque é muito fácil se esconder na adoração. O que Jesus está falando é assim, ó, cuidado! A adoração a Deus, o sacrifício a Deus, a sua religiosidade, pode ser uma forma de você se esconder e camuflar uma vida equivocada que você tem vivido. Então, Jesus não está incentivando aqui a que as pessoas não adorem. Essa fala de Jesus não é para alguém que está, André, está vendo, André? Falando aí para você que está nos assistindo. André, está vendo? É por isso que eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu estou com a vida tudo bagunçada. Então eu ainda, antes de arrumar a minha vida, eu não posso ir para a igreja. Não confunda, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, não, é para você adorar. É para você apresentar a sua oferta. É para você se sacrificar a Deus. É para você se entregar a Deus. Mas não faça isso ignorando a vida social. E aí é bacana, né? Porque daí Jesus fala assim, olha, vai lá se reconciliar, vai se arrumar com essa pessoa. Gente, é tão interessante que esse princípio de reparação, e isso aqui está fazendo muito sentido para os primeiros ouvintes de Jesus. Por quê? Porque quando você vai para o Antigo Testamento, você vai descobrir que tem uma série de orientações sobre reparação. Olha que interessante Êxodo. O capítulo 22 de Êxodo, no verso 4 e 7. Olha se houvesse um roubo, né? A lei civil ali orientando o povo de Deus. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Verso 7. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se forem encontrado, terá que restituir em dobro. Olha lá o que diz verso 5, sobre invasão da propriedade alheia. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha, e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo do outro homem, o Senhor Deus conhece a gente, né? O meu pasto não está bom, o pasto do outro está melhor,
eu vou dar uma migué aqui e soltar ali. E daí? Olha, se acontecer isso, fará a restituição com o melhor do seu campo e da sua vinha. Olha no caso de apropriação. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa, ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes, aquele a quem os juízes declararem o culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. E agora tem nos mais diversos casos. Olha, se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre qual tenha jurado falsamente. Interessante isso aqui, olha, finalzinho do verso 5, fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário, olha aqui agora, como a audiência de Jesus sabia o que ele está falando, e dará tudo isso ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Lembrou que tem pendência, tem que ir reparar. Gente, isso é muito, esses princípios todos que estão aqui escondidos nesses textos de forma muito direta, é o princípio da reparação. Sabe, estraguei, conserto. Essa ideia, eu fiz mal a alguém, eu machuquei esse alguém, eu disse o que não deveria ter dito, eu ofendi, eu devo ir lá reparar. Evidente que, eu vou dizer para vocês, algumas coisas a gente não tem como reparar. Quando é material, né? Quebrei o seu celular, que eu pedi emprestado para fazer um telefonema, eu consigo reparar isso aí. Eu consigo dar um jeito de repor isso daí. Mas tem coisas que a gente não repõe, a exemplo da própria honra, a exemplo das emoções, né? Como repara a emoção de alguém que você machucou profundamente com alguma coisa que você falou? Evidente que não dá para repor isso aí, mas dá sim para fazer o quê? O pedido de desculpas. O de ir lá e falar assim, olha, eu preciso falar com você, eu preciso falar para você que eu falhei, eu preciso falar para você que eu errei, eu preciso falar para você que você tem todo o direito de estar bravo comigo, e nada justifica o que eu te fiz. Me perdoa. Gente, pensa comigo, o que vai ser o nosso ano se hoje você decidir, falar assim, Deus, eu tenho certeza que eu vou machucar as pessoas esse ano. Porque o André disse. Não é porque o André disse. É porque você sabe que você faz isso. Eu sei que eu faço isso. Mas Deus, eu estou decidindo que eu vou, na graça do Senhor, na ajuda do Senhor, assim que eu perceber que eu machuquei, eu vou me empenhar para retornar até essa pessoa e falar assim, eu preciso reparar. Como que eu posso reparar isso aí? Como que eu posso... Gente, e é impressionante como nós fugimos disso. Como é horrível a gente reparar. Como eu dei aquela ilustração da sujeira do meu cachorro. Que vontade que era largar aquilo lá e falar assim, eu não vou limpar essa caca aqui, porque não fui eu, foi o cachorro. Não foi o cachorro. Fui eu que levei aquele cachorro é meu. Eu precisava fazer aquilo. Mas eu estava escondido. Porque ninguém tinha percebido, os donos da padaria não tinham visto, ninguém tinha percebido como era fácil eu fugir da cena do crime e deixar para lá. E o que Deus está me dizendo? Olha, é Deus, é Jesus falando, olha, antes de você vir aqui adorar, antes de você vir falar comigo e prestar homenagens a mim, faz o seguinte, eu quero que você venha aqui, mas isso precisa ser mais completo, André. Vai lá, conversa com o fulano, conversa com o ciclano, arruma aquilo que você estragou, devolve aquilo que você pegou, restitui, conversa com a pessoa, olha, como que eu faço para acertar essa pendência com você? Você está percebendo que a verdadeira adoração, gente, a verdadeira vida com Deus, necessariamente tende a mudar a nossa vida com os outros. A verdadeira vida com Deus, ela não impede você de errar. Olha que legal. Jesus não está falando, olha, se você adorar direitinho, você não vai machucar mais ninguém. Não está falando isso, Jesus está falando, você vai vir adorar.
E se você lembrar que você prejudicou, o que Jesus já está constatando? Que nós vamos falhar. Mas daí o que vai ser a marca de um discípulo de Jesus, não é o fato dele não errar. Não é. Não sei se alguém já te ofendeu com isso. Falou assim, mas você não é crente? Você está fazendo isso aí de errado? Você fala, é verdade, eu sou crente e eu faço isso de errado. Mas o que me diferencia é que eu estou aqui para dizer que eu não devia ter feito, que está errado o que eu fiz, que não se justifica essa minha falha, e eu quero pedir desculpa e quero muito não voltar a fazê-lo. E vou me empenhar com força para não voltar a te machucar de novo. Eu vou me esforçar, saiba disso. Eu estou realmente arrependido. É isso que marca um discípulo de Jesus. André, mas essas coisas estão no Antigo Testamento, elas não estão no Novo Testamento, esses princípios aí de reparar, dar o dobro. Como que fica no Novo Testamento? O que a gente faz? Jesus, ele dá um resumão para a gente muito bacana. Ele vai falar em Mateus, capítulo 7, verso 12, assim, ó. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está falando? Olha, toda lei, todos os ensinos do Antigo Testamento resumem em uma coisa: o que você quer que as pessoas façam para você, façam para elas. Vamos nesse tema do reparar. As pessoas que te machucaram. Como dói na gente quando a gente lembra daquela pessoa que fez o que fez e até hoje não chegou para falar para a gente assim, olha, me desculpa pelo que eu fiz por você. Talvez tudo que você queria na vida é que algumas pessoas chegassem e falassem assim, olha, eu não posso repor, porque o que eu fiz para você não tem preço que pague, mas eu quero dizer para você, me perdoa, me desculpa. Gente, isso não arruma muita coisa, mas é especial demais. Como é especial apenas um olhar. Às vezes a pessoa não tem nem como ela explicar muito do que ela fez, porque ela sabe que fez uma grande meleca. E ela apenas olhar para você com aquele olhar assim e falar assim, ó, eu não devia ter feito e eu sei que eu fiz errado. Me perdoa. E de repente te dá um abraço, porque tudo que você queria era aquele abraço que representasse assim, eu falhei. Era o que você queria, e é isso que Jesus está ensinando. Olha, você quer reparação, você quer que a pessoa faça o que fez errado, mas fale depois para você, eu não devia ter feito, ou repõe aquilo que ela te tirou. E gente, e não está certo cristãos com nome sujo. Não está certo cristãos que emprestam dos outros e não devolvem. Não está certo cristãos que entram em conflito no trânsito, e daí eu bato no seu carro, e daí eu bato atrás do seu carro, e daí depois você fala, você bateu atrás. Não, você que deu ré. É a sua palavra contra mim, porque eu não quero pagar o erro que eu fiz, não. Cristão fala, fui eu errei, eu falei, não tem dinheiro agora, mas vou dar um jeito, e eu vou te pagar, e eu vou arrumar essa situação. Eu não vou mentir, eu não vou fugir, eu vou assumir, é minha culpa. E eu acho que esse é o pior problema. Esse é o ponto da decisão para a gente reparar as coisas. É a gente falar assim, ó, a culpa é minha. E não é daquele jeito assim, eu ouvi esses dias uma piadinha assim, não, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é assim não, tá? A culpa é minha e eu preciso arrumar isso. As escrituras nisso aqui estão chamando a gente a responsabilidade. Então eu vou falar uma coisa para você. Decida reparar. Sabe, a minha oração por esses dias, meditando nessa palavra, fala assim, Deus, traz a minha memória, me ajuda a lembrar, se tem gente que eu estou com pendência, me ajuda, porque de verdade, é mais difícil eu lembrar quem me machucou do que quem eu machuquei. Não sei se você já percebeu isso com você. Talvez seja lógico, né? Porque daí, quando eu machuco, dói na pessoa, quando ela me machuca, dói em mim, é mais fácil. Eu falei, Deus, me lembra, me ajuda. Minha decisão esse ano é reparar. Minha decisão esse ano é ajudar. Minha decisão esse ano é perdoar. Minha decisão esse ano é crescer. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pastor melhor.
Eu quero ser um cidadão mais consciente e menos briguento. Eu quero ser um ser humano melhor, um filho de Deus melhor. Eu quero crescer e vou fazer o que preciso fazer. Por isso, eu queria encerrar esse tempo oferecendo para você uma coisa que eu achei, não está 100%, precisa de algumas reparações. Isso não retrata o que é lá em casa, tá? Regras da casa. Isso não tem a ver, não é lá em casa, não é assim. Regras da casa, a primeira, Vlad, primeira regra da casa. A mamãe manda aqui. Então lá em casa não é assim, tá? Só essa coisa aí que eu quero corrigir, viu, Edilmar? Segunda regra, olha que legal, isso é princípio de reparação já ensinado para as crianças. Se sujar, lave. Se molhar, enxugue. Se esvaziar, encha. Se abrir, feche. Se ligar, desligue. Se desarrumar, arrume. Se acender, apague. Se usar, guarde. Se tiver alguma dúvida, volte ao item 1. Gente, princípios de reparação ali para as dicas das crianças. É da mamãe para as crianças. O papai não entra nessa, tá, Edilmar? Vamos decidir. Sabe, você precisa falar isso aí. Você precisa orar assim: Deus, eu decido perdoar esse ano. E perdoar as pendências já do passado. Porque o Senhor diz que se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. E eu vou dizer para você assim: André, por que viver assim? Porque foi feita uma grande reparação, gente. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A justa condenação sobre o pecado, o seu pecado. Que pecado, André? Os ciúmes, a inveja, a fofoca. Vamos pegar os pequenininhos para você perceber que você tem um monte. A preguiça, a fala mal colocada, o pensamento ruim, a cobiça. É pecado. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, é morte, é condenação eterna. Tem que ser reparado. É assim. Como que repara isso aí? Deus decidiu reparar. Deus decidiu fazer uma grande reparação e corrigir a caca que eu fiz na vida. E como ele reparou isso aí? Ele reparou com o sacrifício do seu próprio filho. Deus Filho veio, entrou na história, viveu uma vida linda e brilhante, perfeita, amou como ninguém, curou como ninguém, cuidou como ninguém. E daí sabe o que foi dado para ele? Uma morte horrível, terrível, humilhante. Por que isso aconteceu? Tadinho de Jesus, ele estava lá no seu lugar, no meu lugar. Porque todos os que confiam nele desfrutam de uma grande reparação. Você fala assim: André, eu tenho que reparar as coisas na minha vida para Deus me aceitar? Não! Eu tenho que reparar as coisas na minha vida para daí o meu ano dar certo? Não! Então por que eu devo reparar? Porque Deus reparou a grande besteira que você fez. Você ofendeu o Criador, você ofende o Criador, e Ele não colocou você para reparar isso, Ele reparou, Ele arrumou a minha sujeira, e é por isso que eu vou. Então quando eu falo assim: por que, André, você tinha que ir lá limpar o cocô do cachorro? Porque Deus limpou as sujeiras que eu fiz, de forma humilhante, é por isso que eu vou reparar. Eu vou corrigir porque Deus corrigiu, não é para ser aceito. Eu já fui aceito, eu já fui acolhido, e isso que nos motiva. Isso nos motiva. Então assim, por que eu vou reparar? Porque isso representa alguém que foi tocado por um amor imenso. É isso. É por isso que a gente perdoa. É por isso que a gente ajuda. E é por isso que a gente se envolve na missão. Por isso a gente quer crescer, pelo grande amor revelado. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor reparou o grande estrago que nós cometemos contra ti mesmo. E essa reparação te doeu demais, mas ao mesmo tempo que essa dor foi imensa, ela revelou o teu amor imenso por nós. E nós por isso mesmo te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, Senhor. Nós sabemos que vamos errar, e isso é ruim, e isso é triste. É bem provável que hoje mesmo eu já tenha que reparar coisas que eu vou falar
coisas que eu vou fazer, porque eu vou falhar, Senhor. As pessoas que estão aqui vão falhar, mas nos ajuda por esse grande amor que o Senhor tem pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, por esse grande amor que o Senhor tem por nós, a viver uma vida de quem repara. Essa é a nossa decisão, essa é a minha decisão hoje, Deus. Eu decido reparar, viver uma vida de reparação, que eu erre menos, que eu não seja negligente, mas que quando eu errar, eu repare, que eu decida perdoar. Eu decido hoje, Senhor, perdoar. Eu decido hoje, Senhor, me envolver, crescer na missão. Eu decido hoje ajudar. Essa é a decisão e é agora, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a doce presença e poder do Espírito, que dá chance da gente viver essa vida linda, esteja com todo o que serve a Cristo e confessa o nome dEle, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, vai na paz de Jesus, excelente ano para todos. Semana que vem estamos aqui para decidir perseverar. Dizer que sou
calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por amor a nesse irmão. Seria tão bom, seria